Por que ninguém fala de cristofobia? Olá pessoal, Fernando Gomes aqui. Finalmente retornamos aos nossos vídeos semanais. Meu desejo era voltar falando de outro assunto, porém, os acontecimentos recentes que abalaram, sobretudo, a comunidade católica internacional, de certa forma, obrigaram-me a trazer à tona um tema muito importante, que é a perseguição dos cristãos. É urgente dizer que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. E entre os cristãos, o grupo mais perseguido no planeta é, sem dúvida, os católicos. A cada ano, são mais de 100 mil cristãos mortos simplesmente por causa da sua fé. Como aconteceu, por exemplo, no Sri Lanka, nesse último domingo de Páscoa, onde centenas de cristãos católicos foram mortos dentro das suas próprias igrejas, lotadas de fiéis que estavam simplesmente celebrando a missa de Páscoa. Esse episódio já está na lista dos piores ataques extremistas no mundo desde o famoso atentado de 11 de setembro de 2001. Pois foi um verdadeiro massacre, onde até o momento são 359 pessoas mortas e mais de 500 que ficaram feridas. Ao todo foram 8 explosões realizadas de forma coordenada em lugares diferentes, atingindo 3 igrejas e 4 hotéis. Em uma das igrejas foi possível inclusive ver sangue correndo debaixo do altar e pedaços de corpos espalhados dentro da igreja. Eu sei que o fato é algo chocante e merece primeiramente a nossa oração e a nossa solidariedade. Porém, precisamos romper a espiral do silêncio e denunciar com veemência algo que tem acontecido sistematicamente em pleno século XXI, que é a perseguição e o massacre de milhares de cristãos no mundo. Pois diariamente cristãos pelo mundo afora são perseguidos e mortos, e isso na maioria das vezes não é noticiado e muito menos está na pauta de acordos internacionais. Atualmente são mais de 200 milhões de cristãos perseguidos no mundo, privados de direitos fundamentais. Se você é a favor da liberdade religiosa, então você precisa saber que 80% de toda perseguição religiosa desencadeada no mundo é contra os cristãos. Segundo um estudo do maior especialista de estatística religiosa moderna, David Barrett, os mártires cristãos, desde a morte de Jesus até os nossos dias, têm sido cerca de 70 milhões. E mais da metade, ou seja, 45 milhões, se concentram no século XX e no que já se passou do século XXI. Esse é o tempo dos mártires e não o início do cristianismo. Pois a cada 5 minutos, um cristão é assassinado por causa de sua fé. A cada ano, 105 mil cristãos no mundo são condenados ao martírio. É um verdadeiro holocausto do qual se fala muito pouco. Em um tempo onde se fala tanto de direitos humanos, nós temos que ter a coragem de reconhecer que os mais vulneráveis, os mais ameaçados na sociedade atual são os membros da comunidade cristã. Atualmente, tem se falado muito de combate ao discurso de ódio, à intolerância, à homofobia, islamofobia, expressões essas que muitas vezes não refletem a realidade. Porque a realidade que está diante dos nossos olhos e que muitos não querem enxergar é que estamos vivendo uma verdadeira cristofobia, que é um ódio desencadeado contra o cristianismo, sobretudo contra os católicos. Em muitos países, ser cristão é considerado praticamente um crime. E, infelizmente, o Ocidente, que foi moldado pela cultura cristã, é o mais conivente com esses crimes. Primeiro porque a imprensa, os líderes e a comunidade internacional praticamente não noticiam esses fatos e nem condenam abertamente essas atrocidades contra os cristãos. E quando dizem algo, a maioria nem cita os cristãos e muito menos os católicos. Ficam usando artifícios de linguagem que manipulam a realidade. Como, por exemplo, há poucos dias o ex-presidente americano Barack Obama e a Hillary Clinton, que ao se manifestarem em relação ao massacre ocorrido no Sri Lanka, não chamaram os cristãos pelo nome, mas sim de adoradores da Páscoa, cultuadores da Páscoa.
bem diferente do pronunciamento que eles fizeram quando houve um atentado à comunidade muçulmana na Nova Zelândia. Uma diferença vergonhosa e tendenciosa. Essa é a incoerência dos líderes globais de viés de esquerda, porque são coniventes com ataques terroristas islâmicos, enquanto silenciam a morte de inúmeros cristãos, sobretudo católicos, a fim de manterem o seu discurso revolucionário. Pois não é coincidência que entre os países onde há maior perseguição extrema aos cristãos, a comunista Coreia do Norte seja a primeira da lista e na sequência venham países de maioria islâmica, tais como o Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão, o Sudão e tantos outros. Certamente, a discriminação anticristã está intimamente relacionada ao ultrafundamentalismo islâmico, aos países ainda influenciados pela ideologia comunista, aos nacionalismos de fundo religioso em áreas como a África e a Ásia, nas quais os cristãos são considerados um corpo estranho e traidores da cultura local. E eu quero destacar aqui uma última que ocorre entre nós aqui no Ocidente. Uma sutil, e às vezes nem sequer tão sutil assim, intenção de discriminar, de marginalizar, de exilar até o limite o cristianismo, de negar a identidade e as raízes cristãs da sociedade e de agredir de muitas formas os cristãos e, sobretudo, a Igreja Católica. Muito influenciada, inclusive, por uma mentalidade marxista e ateísta que despreza a religião, sobretudo a religião cristã. Com isso, não estou querendo aqui disseminar o ódio e nem alimentar o discurso do nós contra eles, porque eu também desejo ver o amor entre as nações, entre as religiões. Porém, não existe amor sem verdade. Por isso a intenção desse vídeo é mostrar a verdade e apresentar às claras aqui essa barbárie que frequentemente é realizada contra os cristãos em todo o mundo. Eu sei que o martírio faz parte da fé cristã, pois trata-se do testemunho máximo de quem acredita em Jesus Cristo. Mas em uma sociedade livre e democrática, temos todo o direito de levantar a nossa voz em favor da liberdade religiosa e denunciar sem medo a opressão e perseguição que tantos cristãos estão sofrendo simplesmente por causa de sua fé. Então, curta esse vídeo para sensibilizar mais consciências, deixa aqui embaixo seus comentários e se você deseja saber mais sobre esse assunto, eu deixo também aqui na descrição alguns links de alguns sites especializados no tema de cristãos perseguidos. #SouCristão, Deus abençoe vocês, um grande abraço.